Quero te convidar a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo de número 16, nós leremos dos versículos 13 até o versículo de número 18. Evangelho de Mateus 16, 13 a 18. Mateus 16, 13 a 18. Diz assim a palavra do Senhor: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João o Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, leia-se Bar-Jonas, filho de Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Vamos orar uma vez mais. Pai, nós nos achegamos mais uma vez à tua presença. E em nome de Jesus nós queremos agora, em primeiro lugar, te agradecer. Pai, como é bom estarmos aqui reunidos em igreja com liberdade, reunidos com os nossos irmãos, com os nossos amigos. Ó Pai, muito obrigado por esse espaço, por esse local que o Senhor nos proporciona para com liberdade nos reunirmos. Eu te agradeço, mas eu também quero te pedir que agora, ó Deus, a tua palavra fale aos nossos corações, que os desafios que o Senhor tem para nós como igreja sejam abraçados por cada um que pertencem a essa família. Entregamos esse tempo em tuas mãos, orando em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém e amém. Bom, meus amados, esse texto é o texto áureo que nos apresenta de que forma que a igreja de Jesus Cristo foi fundada pelo próprio Jesus Cristo. Aqui nós temos a gênese, a origem da igreja de Jesus Cristo. Jesus Cristo interroga os seus discípulos e pergunta: quem por aí estão dizendo que eu sou? E eles dizem: olha, alguns estão dizendo que o senhor é João Batista, outros estão dizendo que o senhor é Elias, Jeremias ou alguns dos profetas. Tá, isso é o que o povo diz, mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro, com impetuosidade, Pedro sempre pronto a responder, diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É aí que Jesus, então, alegre por essa resposta de Pedro, diz: Pedro, essa tua resposta, ela não vem por pensamento humano, não foi carne e sangue que te revelou. Você por si mesmo jamais poderia afirmar isso, mas quem te revelou isso foi Deus. É isso mesmo, Pedro. É sobre esta pedra, e leia-se, a pedra não é Pedro, mas a pedra é a afirmação que Pedro fez: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É sobre essa rocha, é sobre esse alicerce, é sobre esse fundamento, é sobre essa pedra que eu edificarei a minha igreja. Amados, a igreja de Jesus Cristo não tem outro fundador a não ser Ele mesmo. E aqui nós temos os primeiros passos dessa igreja. Jesus, enquanto caminhava e ensinava os seus discípulos, já os instruiu. No capítulo 18, como deveria ser a disciplina, como deveria ser a relação entre os crentes, entre os membros dessa igreja. Jesus, já antes de ascender aos céus, já instruiu eles acerca de quê? Do batismo, acerca da celebração da ceia, inclusive celebrando a ceia com eles. E essa igreja revela-se ao mundo após a sua ascensão. No capítulo 2 de Atos, quando a igreja é revelada, é estampada, é anunciada.
Amados, quando eu olho para esse texto, e eu olho para a realidade dos nossos dias, infelizmente, a igreja sonhada, desejada por Cristo, a igreja sonhada, idealizada por Deus, infelizmente, ela tem se deteriorado. É triste hoje olharmos e vermos que a igreja que o Senhor desejaria que nós fôssemos, hoje é apenas uma caricatura e mal feita daquilo que Deus idealizou. Hoje, quando nós olhamos para as igrejas dos nossos dias, nós encontramos igrejas vendendo fórmulas para evitar o sofrimento. Não é isso? Venham. Aqui não há mais sofrimento. E as mandingas são vendidas. São as correntes, são as campanhas, são os amuletos, os talismãs, o olhinho, o sal grosso, a flor ungida. Não é isso que a gente vê na realidade dos nossos dias? As igrejas vendendo fórmulas para evitar o sofrimento. Mas nós vemos também igrejas vendendo métodos de prosperar. E métodos de se prosperar com facilidade. E mais ainda, sem trabalho. Você quer ter dinheiro? Sem precisar se esforçar e sem precisar trabalhar? Venha para a nossa igreja. Aqui há prosperidade. Você só precisa começar a dar a sua oferta, a fazer o seu sacrifício. E assim, vendem facilidades. É o Evangelho que diz: declare, determine, exija, restitua. Mas nós temos hoje também igrejas vendendo relacionamentos sociais. Eu não gosto dessa IBEG, eu vou para um lugar onde existam melhores relacionamentos, onde eu tenha mais oportunidades de me relacionar e encontrar alguém. É assim. E hoje estão se vendendo relações sociais. Eu vou para a igreja porque eu quero me sentir bem. É só isso. Eu quero gostar. Eu quero que essa igreja faça o que eu gosto. Mas existem hoje também igrejas renunciando valores morais e de caráter para que possam inchar, onde nada mais é proibido e tudo é permitido, onde a palavra inclusão, tão presente no meio da nossa sociedade, é trazida para dentro das igrejas. Igrejas inclusivas. Venha do jeito que você está. O senhor não está preocupado como você está. Amém. Venha como você está. Mas seja transformado pela graça do Evangelho. Amém ou não? Vá e não peques mais. Amados, diante de tudo isso, eu pergunto para vocês: quais são as marcas visíveis da igreja que Cristo fundou? Será que existem marcas visíveis, palpáveis da igreja que Cristo fundou? É por isso que hoje nós iniciaremos mais uma pequena série de mensagens, onde olharemos para o tema que está aí diante de vocês, a igreja que Deus quer que sejamos. Você está vendo que ali tem a palavra igreja escrita de cima para baixo? Em 2014, eu preguei uma série de mensagens aqui na IBEG, cujo título era A Igreja dos Meus Sonhos. Eu não sei quantos se lembram, 2014, hein? Faz tempo, 9 anos atrás. E hoje eu quero olhar por outra ótica. Eu quero hoje desafiar, a partir de hoje e nos próximos 5 domingos, sobre esse tema, a igreja que Deus quer que sejamos. Você gostaria de ser a igreja que Deus quer que você seja? Amém ou não? Ou você quer ser a igreja que você quer ser? Porque a gente vive tentando escolher. Eu queria que essa igreja fosse assim. A gente começa a fazer o nosso checklist. E se a igreja não me agrada nesse ou nesse aspecto, eu estou disposto a procurar uma outra. Mas hoje nós vamos olhar, a partir de hoje, sobre a igreja que Deus quer que sejamos.
Para isso nós vamos buscar um outro texto bíblico. Vai comigo até Atos dos Apóstolos. Atos 2, 37 a 47. Atos 2, 37 a 47. Só que nesse momento agora, nós leremos somente o 46 e o 47. Tá bom? Você vai manter a Bíblia aberta em Atos 2, nós vamos depois recorrer a esses versículos anteriores, mas agora, inicialmente, eu quero ler o 46 e o 47. Veja o que diz a palavra do Senhor em Atos 2, 46 e 47. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias, acrescentava o Senhor à igreja. Todos os dias acrescentava o Senhor à igreja. Eu pergunto, quem é que acrescentava à igreja? O Senhor. O Senhor acrescentava à igreja aqueles que se haviam de salvar. Louvado e bendito seja o Senhor. Ah, irmãos, como eu sonho por ver o Senhor acrescentando a essa igreja aqueles que vão se salvar. Quem traz é o Senhor, não são os métodos. Quem traz é o Senhor, não é as estratégias. Quem traz é o Senhor. Ah, irmãos, igreja, está aqui a palavra igreja no versículo 47. Acrescentava o Senhor à igreja. Qual é a definição de igreja? Quando a gente vai buscar o significado da palavra igreja, existem pelo menos três significados gerais do termo igreja. O primeiro se refere a templo, ou seja, o espaço físico dedicado ao culto de uma confissão religiosa, de uma confissão cristã. É mais ou menos como chega, onde é que fica a IBEG, hein? Onde é que fica a Igreja Batista Bíblica de Embu-Guaçu? Aí você pergunta, alguém vai dizer, fica lá na João Pereira Rodrigues Filho, número 11. Aí eles imaginam que a igreja é o prédio, o templo. É uma forma, é um significado da palavra igreja, o espaço físico. Que bênção que a gente tem esse espaço aqui, amém? É nosso, irmãos, é nosso, escriturado. Pertence a nós, não devemos nada a ninguém. Louvado seja Deus. Mas Deus nos abençoou com uma outra propriedade, amém ou não? Tem um outro terreno ali, logo, logo vai falar, onde que a IBEG se reúne? A IBEG se reúne ali, ó, na Simões Louro Júnior. Ali mais ou menos no 46,5. Vai ser um outro endereço, um outro prédio. Eu sonho com isso. Quem está sonhando comigo? Não estou vendo muito sonho aí não. Quem está sonhando comigo? Amém. Você quer fazer parte dessa obra ou não? Você quer lançar lá a pedrinha fundamental? Eu quero estar lá nesse dia, em nome de Jesus. Mas entende-se também por igreja, sabe o quê? Razão social, personalidade jurídica. E várias vezes eu já disse para vocês, o que é a IBEG? É um CNPJ, 14526-351/0001-45. Esse é o nosso CNPJ, a nossa personalidade jurídica. Nós temos um nome, Igreja Batista Bíblica de Embu-Guaçu. Está registradinha, em dia, com todas as nossas responsabilidades. Amém ou não? Andamos na linha. Andamos segundo o que nos exigem. E louvo a Deus por isso. Porque a gente precisa dar exemplo. Mas, amados, dentro dessa personalidade jurídica, dentro do nome, a gente encontra aqui um significado da palavra igreja. Templo, CNPJ, mas o significado da palavra igreja que eu quero que vocês abracem é que igreja, veja essa definição do dicionário: conjunto de fiéis unidos pela mesma fé,
e que celebram as mesmas doutrinas religiosas. Essa definição de igreja é conjunto de fiéis, e fiéis unidos pela mesma fé, unidade. Amém ou não? Todas juntas aqui, quando estamos todos juntos, é o quê? É mais forte, é muito melhor. Unidos em um mesmo ideal. Vocês percebem quando a gente está sendo desafiado? Os jovens, qual foi o tema deles? Somos unidade. As mulheres estão desafiando a unidade. Juntas somos mais fortes, unidas. E seguramente, se estivermos unidos, fiéis, unidos pela mesma fé e celebrando as mesmas doutrinas, seremos mais fortes. Amém ou não? Louvado e bendito seja o Senhor. Todos nós sonhamos com um tipo de igreja. Todos nós sonhamos com um modelo de igreja. E aí talvez você imagine o prédio, você imagine, quem sabe, o nome, você imagine, quem sabe, o ambiente, mas todos nós sonhamos com uma igreja que fosse a dos nossos sonhos. Mas, no entanto, a partir de hoje, eu quero lhes desafiar a nós sonharmos com a igreja que Deus quer que sejamos. Porque a igreja dos meus sonhos, a igreja que eu desejo, tem que necessariamente ser a igreja que Deus deseja que nós sejamos. Você está disposto a ouvir e saber qual é a igreja que o Senhor deseja que nós sejamos? Amém ou não? E é o que nós vamos ver hoje, até daqui a 5 domingos. Nós vamos encerrar outubro e novembro falando sobre isso. Em dezembro a gente entra mês de festas, Natal. Vai cair num domingo, hein? E vocês sabiam que o dia 31 de dezembro cai num domingo? Nós vamos ter que definir o que nós vamos fazer. Se vamos ter nosso jantarzão aqui, todo mundo junto na virada. Se a gente vai fazer antes e cada um vai para sua casa, não sei. Mas vamos pensando aí, tá bom? Vamos pensando. A gente vai ter que fazer um levantamento de ver quantos que nós teremos aqui dos nossos para o dia 31 de dezembro. A igreja que Deus quer que sejamos. Hoje nós veremos a primeira marca, e não é à toa que eu preparei um acróstico. Sabe o que é o acróstico? Você está vendo que tem a palavra igreja aqui, ó? I-G-R-E-J-A, igreja. Hoje, e nos próximos 5 domingos, nós vamos explorar uma das características da igreja que Deus quer que sejamos. Hoje nós vamos começar com a letra I, e com a letra I veremos identidade. Identidade. A igreja que Deus quer que sejamos tem que ter identidade. E o que a gente entende por identidade? Identidade pode significar o documento de identificação, o comprovante que alguém é a pessoa que se diz ser. Eu tenho vários documentos de identidade. Talvez você também tenha. Quais são os documentos de identidade válidos no nosso Brasil? Você pode usar o seu RG. Você tem RG? Tem RG. 13.317.836, dígito 5. Tá bom? Você pode usar o seu CPF. Você tem CPF? 065-146-99880. Eita, eu estou revelando tudo. Alguém vai chegar, vai pegar e vai fazer compra no meu nome agora, está vendo? Você pode usar, quem sabe, se é homem, a sua reservista. Tem homem que tem reservista aqui? Não vou falar o número, não. Você pode usar, quem sabe, a sua carteira da sua parte profissional. Talvez você seja um arquiteto, um engenheiro que tem o seu CREA. Você tem aí, quem sabe, o seu CRC, o seu CRM, você pode ter a sua OAB, são documentos válidos. O seu passaporte, quem tem o azulzinho? Legal? Já usou, está carimbadinho? Já saiu, já voltou? Documento válido. Identidade pode ser o documento de identificação, mas identidade também pode ser o conjunto das qualidades e das características particulares de uma pessoa que torna possível sua identificação ou reconhecimento. Digamos que eu morra, esteja sem documentos.
vão reconhecer por alguma característica física minha. As bochechas, a careca, talvez você tenha uma tatuagem. Se tiver difícil a identificação, marcada dentária, não é? Até chegar no extremo do extremo, que é o seu DNA. Isso também é uma forma de identificação. Mas, no entanto, quando definimos que igreja, lembra da definição de igreja? Conjunto de o quê? Fiéis. Fiéis unidos por uma mesma fé. E fiéis unidos pela mesma fé e que celebram as mesmas doutrinas religiosas. É isso que vai determinar a nossa identidade. A IBEG, como igreja que Deus quer que sejamos, tem que ter uma identidade. E a nossa identidade parte por isso. Fiéis, pega a palavra, fiéis, fé e doutrina. Fiéis, fé e doutrina. Vamos facilitar para vocês gravarem melhor? Fiéis e fé, tudo começa com F. Então eu vou colocar doutrina com uma palavra que também começa com F. Tá bom? Quando eu pego o significado do que é doutrina, doutrina é reunião dos fundamentos. Fundamentos ou ideias que, por serem essenciais, devem ser ensinadas. Portanto, doutrina é fundamento. Então, peraí, a identidade da igreja que Deus quer que sejamos, ela parte dessas três palavras: fiéis, fé, fundamento. Fiéis, fé, fundamento. A igreja que Deus quer que sejamos será identificada pela qualidade de seus fiéis. Ok? Qualidade dos seus fiéis. E qual é a qualidade dos fiéis que compõem a igreja que Deus deseja que sejamos? Fiéis regenerados. Repete comigo: regenerados. A igreja não é composta de fiéis infiéis. A igreja não é composta de fiéis que pensam que são, mas não são. A igreja não é composta de fiéis que desejam que o culto lhes agrade, que a igreja lhe agrade, que a igreja o abrace como ele é e ele quer permanecer como ele é. Os fiéis que compõem a igreja que Deus quer que sejamos são pessoas que experimentaram a regeneração. E por regeneração, leia-se, novo nascimento. Tem gente que nasceu de novo aqui? Foi regenerado? A qualidade dos fiéis tem que ser regenerados. Qual é a qualidade esperada da fé? Fé perseverante. Fé perseverante. Fiéis regenerados, fé perseverante. E em terceiro lugar, fundamento estável. Fundamento estável. Fundamento inabalável. Não pode ser fundamento, alicerce móvel, que hoje está aqui e amanhã está acolá. O fundamento tem que ser estável, tem que ser inabalável. Dentro disso, nós vamos partir então para os 3 pontos da mensagem, para nos encaminharmos para a conclusão. A igreja que Deus quer que sejamos é identificada então em primeiro lugar por fiéis regenerados. A palavra fiel como adjetivo, ela significa que é aquele que é confiável, é leal, não trai. Isso é o fiel. Mas a palavra fiel como substantivo, ela significa o indivíduo que segue, que propaga os ensinamentos de uma determinada religião, e geralmente a palavra fiel se conecta com os cristãos. Lá estão os fiéis da IBEG. Você sabia que quando nos chamam de fiéis, é porque estão nos identificando como cristãos? Como devem ser os fiéis
da igreja que Deus deseja e da igreja que Deus quer que sejamos. Fiéis regenerados. Quando eu encontro a primeira vez em que a palavra cristão foi utilizada, alguém sabe quando foi que pela primeira vez o termo cristão foi usado na Bíblia? Em uma igreja que ficava numa cidade chamada Antioquia. Lá em Atos 11, 26, diz que todo um ano se reuniram naquela igreja, todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Reunidos na igreja, ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados o quê? Cristãos. Pela primeira vez, discípulos foram chamados de cristãos. Eu já preguei uma série de mensagens aqui sobre o que é ser um cristão. E eu me lembro dessa frase: todo cristão necessariamente tem que ser um discípulo. E todo discípulo necessariamente é um cristão. Amados, o cristão é um discípulo, porque o significado de discípulo é aquele que segue as ideias, que imita os exemplos, que adota uma doutrina e que dá continuidade ao trabalho de outra pessoa. Quando nós dizemos que somos discípulos de Cristo, é porque nós seguimos as ideias de Cristo, nós imitamos os exemplos de Cristo, nós adotamos a doutrina de Cristo e nós damos continuidade ao trabalho de Cristo. São 4 verbos que identificam um discípulo: seguir, imitar, adotar e continuar. Seguir, imitar, adotar e continuar. Os cristãos de Antioquia eram discípulos de Jesus porque seguiam Jesus, imitavam Jesus, adotaram as doutrinas de Jesus, estavam dispostos a dar continuidade ao ministério de Jesus. É isso que nos torna discípulos. É o desejo de seguir, imitar, adotar e continuar. Para se tornar um discípulo, para ser identificado como cristão, você precisa experimentar a regeneração. Porque o versículo 21 de Atos 11, em 26, está dizendo: os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Mas volta um pouquinho para saber quem eram esses discípulos. Em 11, 21 de Atos, nos revela por que que esses cristãos eram discípulos? Porque tiveram uma experiência de novo nascimento. Em Atos 11, 21 está escrito: a mão do Senhor era com eles e grande número creu. Uau! Quantos aqui creem em Jesus? Amém? É um bom começo. Mas lá em Tiago 2,19 diz: crês tu que há um só Deus, fazes bem. Mas até os demônios creem e se estremecem. Crer é o princípio. Crer é condição sine qua non. É pré-requisito para que eu possa experimentar a regeneração. É crer. Mas vem um complemento. Viram? Grande número creu. Mas o versículo não termina no creu. Diz creu e se converteu ao Senhor. Quantos aqui já creram em Jesus? Diga amém. Agora, quantos se converteram a Ele? Isso é regeneração. Isso é um passo a mais. Isso é meia volta. Isso não é comodismo. Isso é confrontação. Isso é saber que quando eu olho para a cruz, eu preciso reconhecer os meus pecados. É necessário arrependimento. E arrependimento é a marca da igreja de Jesus Cristo. Lembra que eu falei? Segura em Atos 2. Você estava com o dedinho em Atos 2? Porque eu só li o 46 e o 47. Só que agora eu quero ler 37 a 41. Vai comigo lá em Atos 2. 37 a 41. Olha aqui, meus amados irmãos, o que faz de você um verdadeiro cristão. Veja o que faz de você
de fato, um discípulo de Jesus. Veja o que faz de você um fiel, mas um fiel regenerado. Atos 2, a partir de 37. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? Quando Pedro anunciou a eles o martírio de Jesus, quando Pedro anunciou a eles que aquele a quem eles crucificaram era o Messias prometido, era o Salvador do mundo, quando Pedro os confrontou, eles compungidos, eles dilacerados e arrebentados por dentro, perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: que faremos, homens e irmãos? 38, disse-lhes Pedro, olha que verbo lindo. O que foi que Pedro disse? Não ouvi. Arrependei-vos. Não há conversão, não há regeneração, não há transformação sem arrependimento. Esse evangelho vazio, medíocre, que tem sido pregado aí por fora e que não confronta o homem com os seus pecados, não é o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus passa pela morte de Cristo. Eu vos notifico, irmãos, o evangelho que eu recebi do Senhor, que me salvou e que os salvará se vocês retiverem do mesmo jeito como eu vos entreguei. 1 de Paulo aos Coríntios 15, 1 a 4. No versículo 3 ele diz: Cristo morreu por nossos pecados. Não tem como eu olhar para a morte de Cristo sem que eu não reconheça que foi por meus pecados. Reconhecimento dos meus pecados, reconhecimento da minha miserabilidade, reconhecimento que todos pecaram, e porque pecaram, separados estão da glória de Deus. Não há nada em nós que pudesse agradar a Deus, nada, absolutamente nada, N-A-D-A, nada. Por isso, ao olhar para a cruz, eu preciso me arrepender, e essa foi a palavra de Pedro a eles: arrependei-vos. Quantos aqui já se arrependeram? Amém? E qual é o próximo passo depois do arrependimento? Batismo. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. O batismo é a consequência natural. O batismo é a declaração pública de que de fato eu me encontrei com Jesus, que eu o confesso diante de Deus, mas que eu o confesso também diante dos homens. O que foi regenerado deve desejar ser batizado. E louvado seja Deus. Irmão Roger, como é que está a última classe aí? Zéfini. Pronto. Quantos terminaram as últimas 3 classes? Bárbara terminou a 3ª. Quantos que estavam na penúltima e na última? Se você está aqui presente, aguarde o meu zap. Plim! Eu vou montar o grupo do zap hoje, para nós decidirmos a data do próximo batismo, amém ou não? E tem mais gente para descer, que creu, que se arrependeu e que quer publicar diante dos homens a sua decisão. Arrependei-vos. 39 de Atos 2, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram o quê? Batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E a palavra é pautada no arrependimento. Amém ou não? Arrependei-vos. Meus amados, a igreja que Deus deseja que nós sejamos é uma igreja que reúne fiéis, mas fiéis regenerados. Amém ou não? Regenerados, que um dia foram confrontados com a mensagem do evangelho, que se arrependeram, que creram e que se converteram.
se entregaram, confessaram. Não são crentes 007, crentes escondidos. Não, eu sou um detetive particular, ninguém pode saber que eu estou aqui. São aqueles que professam a sua fé, que publicam e dizem: eu sei em quem eu tenho crido. A igreja que Deus quer que sejamos é composta de crentes regenerados. Segunda de Paulo aos Coríntios 5,17, o que diz? Nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Regeneração, novo nascimento, nova vida. Quem pecava não peca mais, quem adulterava não adultera mais, quem se drogava não se droga mais, quem traía não trai mais, quem mentia não mente mais, quem roubava não rouba mais. Isso é a vida de um fiel, de qualidade, de fato regenerado. Mateus 7,16 diz: pelos seus frutos os conhecereis. Pelos seus frutos os conhecereis. A igreja que Deus quer que sejamos é identificada pela qualidade de seus fiéis. E esses fiéis que se identificam como discípulos de Cristo, tem fiel aqui? Amém. Tem discípulo de Cristo aqui? Amém, né? Esses fiéis que se identificam como discípulos de Cristo não eram simplesmente pessoas que acreditavam em Jesus, mas eram pessoas que tiveram acesso à fé salvadora, que os levou a uma real conversão, porque viviam de fato o Evangelho. Se você continua atolado nos seus pecados, não teve mudança na sua vida, se você não consegue detectar que hoje você está melhor do que ontem, se nada mudou na sua vida e você continua nas mesmas práticas, alto lá, você não teve um encontro real com Jesus. Porque quem se encontra e quem se depara com essa cruz, a vida muda. A vida muda, amém ou não? Você mudou ou não mudou? A tua esposa pode dizer amém? O teu esposo pode dizer amém? O teu pai pode dizer amém? O teu vizinho pode dizer amém? O teu patrão pode dizer amém? O teu empregado pode dizer amém? Espera aí, se nada mudou na tua vida, alto lá. A igreja que Deus quer que sejamos tem identidade. E a identidade é ter nessa igreja fiéis. Tem fiel aqui? Amém. Mas fiéis o quê? Regenerados. Louvado e bendito seja o Senhor. Eu posso dizer que eu sou melhor hoje do que foi ontem. Não estou dizendo que sou perfeito. Estamos em construção, amém ou não? Alguns até em manutenção. Mas a gente reconhece os nossos pecados. E mais uma vez eu repito para vocês: o verdadeiro cristão, o fiel regenerado, o pecado para ele é um acidente de percurso. É uma pedra que estava ali que ele não enxergou e tropeçou. Mas ele se levanta, sacode a poeira e vai em diante. Confessa os seus pecados e segue a sua vida aos pés da cruz de Jesus. O verdadeiro cristão, o fiel regenerado, de forma alguma, vive no pecado. Não vive no pecado. E você é quem tem que se avaliar. Talvez você já saia daqui e vai se atolar nos seus pecados e nas suas práticas. Talvez você está olhando para mim com cinismo, em achar que vai se apegar à fé dos seus pais, à fé dos seus irmãos e à fé de qualquer outro. Abre os olhos, porque a igreja que Deus quer que sejamos tem identidade. E a identidade é ser uma igreja formada por fiéis, porém fiéis regenerados. Arrependa-se dos seus pecados, crê em Jesus, entregue-se a Ele. Ele quer transformar a sua vida, Ele quer te fazer e te tornar uma nova criatura. Meus amados irmãos, em segundo lugar, a igreja que Deus quer que sejamos, ela é identificada por fiéis regenerados, mas também por fiéis regenerados
que vivem uma fé perseverante. Fé perseverante. Fé perseverante é fé que não vacila. Sabe qual é o significado de fé? Segundo o dicionário, é convicção intensa e persistente em algo que, embora seja abstrato, eu não consigo apalpar, eu não consigo enxergar, eu acredito, porque isso se torna verdade para mim, é minha crença. Eu creio ainda que não vejo, eu creio ainda que não toque. É por isso que em Hebreus 11:1, a definição bíblica de fé passa pelo seguinte: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Você já viu Jesus pessoalmente? Sabe como é a cor dos olhos dele? Já vi, azulzinho, ele é loiro, né? Bonitão. Ninguém sabe. Ninguém tirou uma selfie com ele? Não foi? Como é que a gente vai saber o rosto dele? Mas você crê que ele é real, amém ou não? Amém. Sabe, eu tão sei que ele existe, porque eu hoje falei com ele. Eu falei com ele. Quem falou com ele hoje? Amém. Você sentiu ele hoje? Ele é presente, isso é fé, é convicção. Eu não preciso ver, mas eu sei que é real. Irmãos, a fé é credencial, é ponte de acesso à salvação em Cristo. A igreja sonhada por Deus exalta a fé, e exalta a fé como único meio de justificação do homem. O homem precisa ser regenerado. O fiel regenerado faz parte da identidade da igreja que Deus quer que sejamos. Mas essa regeneração é pela fé, amém ou não? Lembra quando eu preguei a série em Gálatas? Vai lá no YouTube da igreja, está lá a série, a playlist, Gálatas. Eu disse para vocês que o evangelho de Jesus exalta a fé. Exalta a fé que justifica o homem. Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. O que diz em Romanos 5, 1 e 2? Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória. E relembrando quando preguei em Gálatas 2,16, Gálatas 2,16 diz: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. A igreja que Jesus deseja que nós sejamos, a igreja que Deus quer que nós sejamos, é uma igreja que tem identidade. E quando a gente olha para essa igreja, ela é composta de fiéis, mas fiéis regenerados. E esses fiéis regenerados têm uma fé, e uma fé perseverante, amém? Que não vacila. A igreja de Jesus vai continuar proclamando que a salvação em Jesus Cristo é e sempre será pela fé e não por obras. É a fé que nos justifica. Essa mesma fé também é a arma para vencermos as tentações e o diabo. Lá na 1 de Pedro 5, 8 e 9 diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão bramando, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé. É a fé perseverante que um dia nos fez encontrarmos-nos com Jesus. É a fé perseverante que vai fazer com que vençamos as tentações do diabo, resistindo firmes na fé. E a fé é a garantia de nossa vitória sobre o mundo. Primeira carta de João 5,4. 1 de João 5,4 diz:
porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo. Você pode dizer comigo em alta voz? A nossa fé perseverante. A igreja que Deus quer que sejamos é uma igreja que tem identidade. E a nossa identidade, a forma como nós seremos sim identificados como igreja que Deus quer que sejamos, é porque é uma igreja composta de fiéis. Tem fiel aqui? Tem fiel regenerado aqui? Amém. Já experimentamos o novo nascimento. Estamos em manutenção, em construção, estamos vivendo, estamos caminhando, buscando a santificação, melhores hoje do que ontem. Reconhecemos nossas falhas, reconhecemos nossos pecados, confessamos ao Senhor e mudamos de vida. Não continuamos atolados nas práticas pecaminosas. Tudo isso porque nós somos identificados também por uma fé, e uma fé perseverante que não vacila. É fé inabalável, é fé que nos salva, é fé que nos faz ter vitória contra o diabo e as tentações, é fé que nos leva à vitória contra o mundo. Fé perseverante que, mais uma vez, o Senhor desafia você, meu amado. Nós estamos chegando no fim do ano, e essa igreja precisa ter identidade. Você que me ouve, que diz que é fiel, regenerado, você que me ouve e que diz que tem fé vibrante e perseverante, a palavra de Deus diz para você na 1 de Paulo aos Coríntios 15:58. Eu vou esperar colocar aqui para você ler comigo. 1 de Paulo aos Coríntios 15:58. Vamos todos juntos? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém ou não? Fé perseverante, constante. Não seja inconstante. Em Efésios 4:13 e 14, diz o seguinte, Efésios 4:13 e 14, até que todos cheguemos à unidade da fé. Nós estamos nessa vida buscando sim, sermos uma igreja como Deus quer que sejamos, composta de fiéis regenerados e com uma fé perseverante. E estamos a caminho esperando a trombeta tocar, que não foi a que tocou no retiro das mulheres, trombeta fake, mas quando a trombeta mesmo tocar e formos convocados, a Bíblia diz que nós chegaremos a essa unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Mas nós temos que ter esse ideal e buscarmos essa constância, buscarmos essa firmeza. Sabe por quê? Está aqui no versículo 14, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam, e a enganam fraudulosamente. Lembra? Tem igreja para todos os gostos aí. Igreja prometendo prosperidade, igreja prometendo blindagem contra a enfermidade, igreja prometendo solução para todos os teus problemas sentimentais, igreja prometendo venha do jeito que você está e continue do jeito que você está, ninguém vai te perturbar. Está aí, é você quem está reconhecendo. Louvado seja Deus por isso, está vendo? É assim, e está pertinho da gente, olha aí, é ela que falou, hein? Eu não falei nada, está vendo? Mas ela falou. É isso, tem igreja para todos os gostos, amados. Mas a igreja que Deus quer que sejamos tem identidade, amém ou não? Fiéis regenerados, mas também fiéis com fé perseverante. E por último, a igreja que Deus quer que sejamos é identificada por fiéis regenerados, amém? Tem aqui? Amém. Conhecidos por sua fé perseverante, amém? Vai continuar firme e constante? Sempre abundante? Louvado seja Deus. E por último, pelo fundamento, e o fundamento estável, inabalável, imovível, imexível, como você queira dizer. É um fundamento sólido, que não vai ser removido.
é um fundamento permanente. Não é uma igreja que você vai hoje e é de um jeito e amanhã é de outro. Porque a doutrina e o fundamento é inabalável, é inegociável. O mundo muda, mas a palavra de Deus permanece para sempre. E nós não vamos nos moldar a esse mundo, não vamos nos adaptar a esse mundo. Nós não queremos inchar a igreja, mas nós queremos que, como o livro de Atos diz, o Senhor acrescente a cada dia os que estão dispostos a vir para serem salvos, regenerados e fazerem parte dessa igreja. Você pode dizer amém ou não? Louvado seja Deus. Por isso que eu preciso te lembrar que a igreja sonhada por Deus será identificada por sua doutrina, e por doutrina eu encontrei o sinônimo fundamento, para ficar os 3 Fs: fiel, fé, fundamento. Como batistas que somos, tem batista aqui ou não? Amém. Nós somos de Cristo em primeiro lugar, amém ou não? Amém. Mas somos batistas, a igreja está aqui, Igreja Batista Bíblica de Embu Guaçu. E como batistas, nós temos 7 distintivos inegociáveis. A gente nunca vai mudar. E são 7 distintivos que eu te garanto, fazem parte da igreja que Deus quer que nós sejamos. O primeiro distintivo, e que a gente nunca vai mudar, é que a Bíblia é nossa única regra de fé e prática. Você pode dizer amém ou não? A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, livro inspirado, total e plenária, inspiração total e plenária, toda palavra, cada palavra inspirada por Deus. Passará o céu e a terra, mas essa palavra não passará jamais. Nós não precisamos de encíclica, não precisamos de bula, não precisamos de decreto, não precisamos de confissão, nós precisamos da Bíblia, amém ou não? Única regra de fé e prática. As constituições mudam, as leis mudam, mas essa palavra permanece para sempre, e qualquer que tirar ou acrescentar, a Bíblia diz que será acrescentado sobre a vida deste todas as maldições contidas nesse livro. Eu fico com essa palavra, porque passará o céu e a terra, mas ela permanecerá para sempre. Honre, a palavra é nossa única regra de fé e prática. O segundo distintivo, que faz parte do nosso fundamento, é que a igreja é composta de membros regenerados. A igreja não é um agrupamento de pessoas simpatizantes do Evangelho, mas a igreja é composta de crentes que experimentaram a regeneração, amém ou não? Por isso que a palavra vai continuar sendo anunciada do púlpito dessa igreja, que faremos irmãos nossos, que faremos varões, arrependei-vos, arrependei-vos e convertei-vos. Porque a igreja do Senhor tem um fundamento inabalável, imovível, irremovível, imexível, que diz que a igreja do Senhor é composta de membros regenerados. E se você ainda não experimentou a salvação, hoje talvez seja o dia em que você vai se encontrar com essa salvação. Terceiro distintivo. O primeiro, a Bíblia é nossa única regra de fé e prática. O segundo é que a igreja é composta de membros regenerados. O terceiro é que a igreja, que Deus quer que nós sejamos, tem como terceiro fundamento inabalável a existência de somente 2 ordenanças. O Senhor só nos deixou 2 ordenanças: arrependei-vos, e cada um que se arrependeu seja batizado. O batismo por imersão nas águas, como nossa profissão pública de fé. Essa é a primeira ordenança deixada por Jesus. E a segunda e única ordenança deixada por Jesus, a ceia memorial, onde trazemos à memória
o sacrifício remidor de Cristo na cruz do Calvário. Essas são as únicas duas ordenanças. E isso para nós é o que nos identifica como igreja que Deus quer que sejamos. Não tem outra ordenança, não tem nada que vai nos dar mais graça, não tem nada que vai nos conferir salvação, nada. São duas ordenanças e sem nenhum teor de sacramento, de graça, de salvação. São ordenanças consequentes àquele que já um dia foi regenerado. Quantos aqui já foram batizados? Diga amém. Quando já pretendem ser, diga amém. Olha, tem uns amenzinhos aí, tá vendo? Isso. No próximo vocês vão, em nome de Jesus. E se tem alguém relutando ainda, procura o irmão Roger. O Roger está doido para começar mais uma classe. Não sei se esse ano ainda ou só o ano que vem, né? Esse ano já fechado para balanço, né, irmão Roger? Fechado para balanço. Primeiro fundamento, inabalável. Qual é a nossa única regra de fé e prática? Se um dia pastor Joel, eu já disse isso e digo sem medo mais uma vez, se um dia pastor Joel vir aqui, Vitor, Gustavo, vou falar para os homens, que os homens têm que chegar mesmo e me dar uma dura e me colocar na parede. Tem mais homem aqui? Tem. Tem mais homem aqui? Meu Deus do céu. As mulheres também, vai. Porque depender dos homens, esse amém aqui. Se um dia eu chegar aqui dizendo, ai, sonhei, fui revelado, subi no monte, os gravetos pegaram fogo, eu trouxe uma nova revelação para vocês, sabe, é algo que eu gostaria que vocês soubessem, a minha nova interpretação, me dá um chute e me bota para fora. Você fala, você está louco, porque nessa igreja só entra essa palavra, amém ou não? É só essa palavra. Por isso que eu estou aqui separando, irmãos. Eu estou orando e estou separando um grupo de homens aqui. Eu quero sentar com esses homens, porque eu quero que tenha assim um punhal nas minhas costas, dizendo, o dia que você fracassar, você está fora. E esses homens darão continuidade, mas defendendo essa palavra. Mas eu espero que eu nunca vacile, amém ou não? Orem por mim, porque essa palavra vai continuar sendo a nossa única regra de fé e prática. Mas o segundo alicerce, fundamento inabalável, é que a igreja é composta por membros do quê? Regenerados. A terceira é que somente existem duas ordenanças. Quais são as ordenanças? Batismo e ceia. Em quarto lugar, sabe o que nos faz com um fundamento inabalável e nos faz igreja que o Senhor deseja que sejamos? É que cada crente é um sacerdote. Cada crente é um sacerdote. Entenda o que eu quero dizer com cada crente é um sacerdote. Lembra quando Pedro nos diz, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Cada crente tem a liberdade de, por si só, chegar à presença de Deus, sem intermediários humanos. Você não precisa de ninguém a quem você precisa se confessar. Você não precisa de ninguém que vai te levar à presença de Deus. Você não precisa de um pastor, de um bispo, de um papa, de um padre, de um episcopo, de um apóstolo. Você não precisa de alguém para que seja o seu intermediador. Cada crente é um sacerdote. Você pode dobrar os seus joelhos e você pode conversar com o seu Pai Celeste com liberdade e sem intermediários, amém? Quero, pois, que todos os homens levante as mãos santas. Você não precisa de ninguém intermediando a tua causa. Eu estou aqui como líder, como pastor da igreja para desafiá-los. Mas em momento algum estou aqui para ocupar uma posição de usurpar o papel que Jesus Cristo na cruz do Calvário já fez, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é? Jesus Cristo, homem, amém? Temos liberdade, o véu se rasgou de alto a baixo, você tem acesso à presença de Deus por Jesus Cristo. Somos sacerdotes a qualquer momento, sem necessidade de um mediador humano. Isso é fundamento, irmãos, isso não vai mudar. Se pastor Joel quiser dizer, não, você só vai chegar ao céu se beijar o meu pé. Já disse, eu estava vendo lá, fulano que se coloca na posição, irmão, sentado no trono. As pessoas beijando o pé do fulano.
pé fedorento, de chulé, de frieira, pé de homem. E as pessoas achando que é por intermédio de um homem que a gente vai chegar à presença de Deus. Nós temos essa liberdade por intermédio de Jesus, amém? Quinto dos 7, a segurança do crente é eterna, amém ou não? A segurança do crente é eterna. Eu poderia dar tantos versículos. É por isso que nessa briga entre calvinistas e arminianos, você vai dizer: eu não sou nenhum nem outro, eu sou de Cristo, amém ou não? Fica essa briga de calvinista, de arminiano. Sabe, meus amados irmãos, a salvação é segura, porque a nossa salvação não está em nossas mãos. A salvação está nas mãos de Deus e de Jesus, amém ou não? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu conheço-as e elas me seguem. Dou-lhes a vida eterna e ninguém nunca as arrebatará das minhas mãos, porque o meu Pai que mais deu é maior que todos e ninguém as arrebatará das mãos do meu Pai. A salvação não se perde, a salvação é eterna e segura nas mãos do Senhor. João 5,24, na verdade te digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, jamais entrará em condenação, porque passou da morte para a vida. João 6,37, todo que o Pai me dá virá a mim, o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. João 10, 27 a 30, já acabei de falar das ovelhas ouvindo a voz. Romanos 8,1, agora pois nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amado, a nossa salvação está nas mãos de Jesus e nas mãos de Deus, e ninguém nos tira de lá, amém ou não? Não fique aí amedrontado por essas mensagens de perda de salvação, de cair da graça. Somos salvos e salvos por todo sempre, não por nossos méritos, mas por aquilo que Ele fez na cruz do Calvário. Em sexto lugar, a igreja local é autônoma. A igreja é autônoma. A IBEG, como a igreja que Deus quer que sejamos, ela é autônoma. A gente não tem papa acima da gente, não tem bispo acima da gente, a gente não tem um agrupamento de igrejas que vem causar ingerência. Somos autônomos. A igreja local é um órgão independente, responsável perante o Senhor Jesus. Ele é o cabeça da nossa igreja. A autoridade humana, embora haja um pastor como eu, a autoridade sai daqui do meio de nós. Hoje sou eu, amanhã pode ser outro, mas sairá daqui, não é imposto. A igreja é autônoma, não há hierarquia religiosa. Eu não sou melhor do que vocês, nem pior do que vocês, mas todos nós somos iguais perante Deus, amém ou não? A igreja é autônoma. Em sétimo lugar, importante, o Estado e a igreja devem ser mantidos separados. Estado é Estado, governo é governo, igreja é igreja, amém ou não? A gente não quer o Estado se intrometendo aqui, como a gente não vai se intrometer no Estado. A igreja e o Estado devem ser separados. Deus estabeleceu o governo humano, o Estado, e devemos respeitar. Deus deu a cada entidade, seja religiosa, seja a governamental, as suas atribuições e as suas funções. Um não deve controlar o outro, nem deve haver uma aliança entre os dois. Isso não impede, é claro, que um cristão que quiser seguir uma vida pública possa, através da sua vida pública e através do seu testemunho, influenciar. Porque a Bíblia diz que quando o justo governa, é diferente do que quando o ímpio governa. Mas essa igreja, enquanto o pastor Joel estiver vivo e nós desejarmos ser a igreja que Deus quer que sejamos, com identidade, essa igreja nunca vai se mancomunar com o governo público. Não vai ter ninguém subindo no púlpito da igreja
para falar de outra coisa que não for o arrependimento e a salvação que há em Jesus. Amém ou não? É assim. Esse é um dos nossos distintivos, a separação entre o governo e entre o que é de Deus e a igreja. Quando o governo quis se unir à igreja, foi a pior tragédia que aconteceu com o imperador Constantino, simulando a sua conversão para ter em suas mãos o poder papal e o poder temporal. E nós vimos as trevas que vieram para esse mundo. Mas eu louvo a Deus, porque durante todas as épocas e em todos os tempos, o Senhor manteve igrejas do jeito que Ele gostaria que elas fossem. E esses distintivos e esses fundamentos que nós hoje como batistas carregamos, eles vêm desde o tempo em que Cristo fundou a sua igreja. Eu concluo dizendo que hoje aprendemos que a igreja sonhada por Deus é uma igreja com identidade. E a igreja que Deus quer que sejamos é identificada pela qualidade de seus fiéis. A igreja do Senhor Jesus, a igreja que Ele quer que nós sejamos, é uma igreja composta por fiéis, mas fiéis regenerados. Se você ainda não se entregou a Jesus, faça isso. Se você simplesmente é um simpatizante, arrependa-se dos seus pecados, creia em Jesus Cristo, confesse a Ele, a saber se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Salvo. A igreja tem identidade, fiéis regenerados. Mas a igreja também é identificada, tem identidade, por ter fiéis regenerados, que professam uma fé perseverante. Nós não vamos voltar atrás. Nós não vamos retroceder. Nós continuaremos sendo firmes e constantes, sempre abundantes. Amém? A fé é o que regenera, a fé é o que justifica, a fé é o que nos faz ter vitória contra o inimigo, é a fé que nos faz ter vitória contra o mundo. E por último, vimos que essa igreja é identificada por fiéis regenerados, com fé perseverante, vão continuar defendendo um fundamento estável, inegociável e imexível. Isso não vai mudar. São 7 distintivos que nós continuaremos defendendo. A Bíblia é a nossa única regra de fé. A igreja é composta por crentes regenerados. Só existem 2 ordenanças, o batismo e a ceia. Cada crente tem a liberdade de se achegar ao Senhor, porque cada crente é um sacerdote. A segurança do crente é eterna. A igreja local é autônoma e o Estado e a igreja continuarão separados. Aqui é para a gente pregar a palavra de Deus, amém? E regenerar mais vidas para a honra e glória do Senhor. É por isso que eu encerro lendo os últimos versículos de Atos 2, 42 a 47. Em Atos 2, 42 a 47 diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Perseverança, fé perseverante. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em toda a alma havia o quê? Temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em quê? Em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar.
E eu tenho certeza, pela fé, que o Senhor acrescentará. Amém? Acrescentará. Fecha seus olhos. Está disposto a defender essa identidade? Está disposto a estar juntos? A gente construir uma igreja do jeito que o Senhor deseja que nós sejamos? Uma igreja que é um conjunto de fiéis, unidos por uma mesma fé, e batalhando e perseverando por doutrinas inabaláveis. Eu espero que você esteja disposto a vestir essa camisa, a dizer: eu sou IBEG, mas antes de dizer eu sou IBEG, eu sou de Jesus. E eu quero servir a Jesus aqui nessa igreja. Eu quero que essa igreja, de fato, seja a igreja que Deus quer que sejamos. Que a nossa identidade seja estampada para todos. Uma igreja composta por fiéis regenerados, que professam uma fé perseverante e que batalham por um fundamento inabalável. Se você está junto nessa, se você de fato quer se juntar a essa igreja e batalhar por essa fé comum, que você rogue ao Senhor a que te faça firme e constante, sempre abundante.